Queridos, eu estou pregando na série Conduzidos pelo Espírito. E o tema da mensagem de hoje é o amor que vence o medo. Vocês sabiam que a maior necessidade do ser humano é o amor? Sabiam disso ou não? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, qual é a essência de Deus? É o poder? Não, é o amor. A Bíblia diz que Deus tem poder, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Então você foi criado para o amor. Você foi criado por amor, para o amor, e você só pode viver em equilíbrio completo, em plenitude, se você viver em amor. Agora, a antítese do amor não é o ódio. A antítese do amor é o medo. Quando Adão peca, quando ele quebra o seu acordo com Deus, a sua aliança com Deus, a primeira coisa que ele sentiu não foi ódio, foi medo. E quando Deus vem visitá-lo, como de costume na viração do dia, ele se esconde. E Deus o chama: Adão, Adão, onde estás? E ele disse: eu me escondi, Senhor, porque eu tive medo. Queridos, o medo é a porta de entrada para demônios. O medo é a porta de entrada para espíritos malignos que vêm e que querem destruir a sua mente, destruir a sua alma, manipular e dominar os seus sentimentos. O medo é um sentimento muito funesto e nós precisamos vencê-lo. Eu estava assistindo essa semana uma mensagem do Bill Johnson, um pastor da Bethel, e ele contou uma experiência que eu achei muito interessante, que eu quero utilizá-la como uma figura central da mensagem de hoje. Ele disse que um dia ele estava indo para a igreja e quando ele sai da casa, ele sente um cheiro forte, como se fosse de alguma coisa podre. Ele falou: algum vizinho deixou o lixo para fora e não foi carregado. Foi para a igreja e quando ele volta, de longe ele já começa a sentir o cheiro. E quando ele olha, a garagem da casa dele é uma garagem separada. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Você ter uma casa com uma garagem que eles chamam de detached, né? Uma garagem separada. E ele viu uma nuvem de moscas. E imediatamente, sem ele saber o que estava acontecendo, ele já descobriu. Ele tinha um freezer dentro daquela garagem, que certamente quebrou, e a carne que estava lá dentro apodreceu. E as moscas foram atraídas pelo cheiro de carne podre. Pois saibam vocês que um dos nomes mais comuns de Satanás na Bíblia é Baal-zebub, ou Beuzebu, que significa literalmente o Senhor das moscas. Então eu quero usar essa figura para dizer o seguinte, irmãos: da mesma maneira que moscas são atraídas pelo cheiro de carne podre, de carne em decomposição, Satanás e os seus demônios são atraídos quando eles sentem o cheiro de medo, o cheiro de outros pensamentos tóxicos, que revelam uma alma, uma mente, um coração em decomposição. Nós vemos num tempo hoje onde as pessoas cuidam do corpo. Está em alta comer bem. As pessoas estão deixando de fumar. As pessoas estão fazendo exercício físico, estão cuidando do seu corpo. E muito bom que assim o façam. Mas muitos poucos são aqueles que entendem a importância de cuidar do coração, da alma, do seu pensamento, da sua mente. Amém? Eu quero lhes dizer nesta manhã, queridos, que a única arma que pode de fato vencer o sentimento de abandono, este medo que é resultado da incerteza de que Deus te ama e que Deus cuida de você, a única arma que tem para isso é o amor de Deus. Amém?
Então a gente vai fazer aqui algumas reflexões bem importantes, para que você saia daqui hoje convicto de que você tem que não só tratar do teu corpo, tem que tratar também da sua alma e do seu espírito. Amém? Glória a Deus. A primeira reflexão que eu quero falar com vocês é que um coração em decomposição atrai Satanás e demônios. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou usando uma metáfora, estou falando de uma realidade espiritual. Pessoas que alimentam pensamentos tóxicos, de medo e todas as outras áreas de carnalidade, na verdade estão atraindo espíritos malignos para a sua vida. E tem muita gente que pode não ficar possessa, pode não estrebuchar, pode não engrossar a voz e falar como um demônio, mas que são pessoas que estão com a mente dominada por demônios. E tudo começa com este sentimento de medo, de abandono, a incerteza de que Deus te ama incondicionalmente. Repita comigo assim: Deus me ama incondicionalmente. E esta é a verdade que eu quero declarar sobre você, para que você possa tomar uma decisão de cuidar da sua alma e ter uma alma saudável, sã, equilibrada em nome de Jesus. Amém? Eu quero mostrar alguns textos para vocês em que a Bíblia nos ensina que pensamentos que são oriundos de um coração em decomposição atraem demônios. Vejam Tiago 3, de 13 a 16. O apóstolo diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração, diga, inveja amargurada e sentimento faccioso, diga, sentimento faccioso. Ele diz assim: nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago, na sua carta, ele fala muito sobre brigas, contendas, inveja, fala sobre a língua, mas aqui ele está nos ensinando algo extraordinário: que pessoas que têm este tipo de sentimentos não são alimentadas por uma sabedoria divina. Ao contrário, ele diz que é terrena, animal e demoníaca. Agora, esses são sentimentos contra os quais a gente luta frequentemente na nossa vida: inveja, ressentimento, amargura, medo. E a Bíblia está dizendo: você não pode ter nenhuma dessas duas atitudes, nem se vangloriar, porque tem gente que está tão dominado na sua mente por esses sentimentos que se vangloria. E outra coisa que ele diz: olha, também não adianta você negar. Não adianta você negar que isso está dominando o teu coração. O melhor jeito é você confessar o seu pecado, amém? E rejeitar esse tipo de sentimento. E aqui eu quero começar a te exortar dizendo: quando você começa a entender que o seu coração está doente, está ressentido, você tem inveja, você tem raiva, você começa a ter dentro de você aquele sentimento de criticismo, tudo que você olha, você tem vontade de criticar, você está amargo, nada está te fazendo feliz. Já passou por algum momento assim na tua vida? Dificilmente alguém não tenha passado. Mas se você está assim, entenda que isto é a presença de uma sabedoria maligna, de uma interferência, de uma influência maligna na sua alma. Amém? Efésios 4, 26 a 27 vai mais longe. Ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar
ao diabo. Olha que coisa extraordinária. Ele está dizendo, olha, irar é natural ao ser humano. Quantos aqui ficam irados de vez em quando? Eu já muitas vezes, irmãos, estou aqui para dizer que eu não sou alguém para te condenar. Eu só estou te dizendo que isto é terrível. Isso acontece, mas a gente deve tomar cuidado. E ele diz, e não pequeis. Até existe uma ira que é santa. A ira que não é baseada na minha vontade, no meu sentimento. Mas a ira contra a injustiça, a ira contra aquilo que ofende a Deus. Mas em seguida ele diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que a ira não pode durar muito. Por quê? Porque em seguida ele diz, nem deis lugar ao diabo. Esta palavra lugar aqui, irmãos, na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, é topos. Topos é literalmente lugar físico, topografia. Topografia é você medir, né, fazer uma medida da terra. Então a Bíblia está dizendo que quando você se ira, você dá lugar ao diabo. Do mesmo jeito que quando você ama, você atrai a Deus. Quando você odeia, quando você se ira, você atrai a demônios. Então, vejam bem, é a figura das moscas. Um coração em decomposição é que nem carne podre. Os demônios vêm. Quantos de vocês assistiram aquele filme A Liga da Justiça? Bom, eu sempre gostei desse filme de herói, mas agora eu estou na fase, né, de ter neto. E eu tenho uma coisa muito bacana com o Enzo, porque a gente gosta de assistir filme de herói juntos. E esse filme, A Liga da Justiça, o vilão do filme é um indivíduo que parece um demônio. Na verdade é um demônio. Ele chama Lobo da Estepe. E ele veio acompanhado do seu exército de demônios para tomar a terra. E esses demônios são atraídos para as pessoas pelo medo. Às vezes a ficção retrata a realidade. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que se você começa a alimentar pensamentos, sentimentos que não vêm de Deus, mas vêm do inferno, o fim dessa história não são somente pensamentos, mas são visitações de demônios sobre a sua vida. Hoje mesmo de manhã, eu fiquei algum tempo aconselhando um jovem de 19 anos. Ele tem uma enfermidade, uma doença psiquiátrica chamada TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas o TOC tem diversas manifestações. A manifestação desse jovem de 19 anos são pensamentos horríveis na área religiosa. Xingamentos, blasfêmias contra Deus. E ele então, com 19 anos de idade, gastou um tempão dizendo para mim: pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito, eu acho que eu pequei o pecado imperdoável, eu não quero ir para o inferno, o que eu posso fazer? Veja como Satanás é, irmãos. Ele traz a doença, é um distúrbio químico sem dúvida, mas ele traz o medo, a sensação de que não tem perdão. E eu disse para ele: querido, se você tivesse pecado, o pecado imperdoável, que é rejeitar a Cristo até o fim, você não teria nem culpa e nem sentimento de culpa, porque a culpa é a maior evidência de que Deus está dentro de você. Satanás é assim, irmãos, ele é sujo. Ele vem para roubar, para matar, para destruir, para distorcer a mente e fazer com que o coração dos homens se torne um coração em decomposição. Então a Bíblia deixa claro que pensamentos tóxicos, ruins, atraem a presença de demônios. Mas 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de temor. Diga
o medo nunca vem de Deus, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, irmãos? O medo, portanto, ele é uma resposta da alma a toda intimidação espiritual de Satanás. Então, é a intimidação de uma enfermidade. Vem a notícia de uma enfermidade, Satanás já vem dizer: você vai morrer. Intimidação. O medo, a intimidação de um inimigo maior, de uma circunstância adversa. É a intimidação, é o medo de ficarmos sozinhos, da solidão. É o medo do futuro, é o medo da rejeição, é o medo da bancarrota, é o medo da condenação eterna. Deus é amor, diga: Deus é amor. Deus não te preparou para te mandar para o inferno. Ninguém vai para o inferno sem querer. Por pior que seja o teu pecado, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, querido, a solução é crer no amor de Deus. Não é andar debaixo de culpa e de medo. Porque quando você abre a porta, quando você teme o amor, teme a Deus porque não conhece o seu amor, você começa a se distanciar dele, esfriar. E obviamente Satanás entra para dominar. E eu fiquei com muita dó desse menino de 19 anos. Falei: meu querido, Jesus te ama, Ele morreu por esse pecado também. Isso é uma enfermidade. Isso está catalogado inclusive entre os psiquiatras, entre as diversas manifestações do toque. Uma delas é pensamento religioso. E eu já estou falando isso, porque se você estiver sofrendo por causa disso, não guarde isso, fale com alguém, deixe que alguém possa ministrar sobre a sua alma. Amém, irmãos? Então, como é que a gente vence o medo? Eu quero te falar de algo que é um segredo maravilhoso, que se chama adoração. Querido, porque a adoração, ela te leva para um patamar sobrenatural. Eu vou ler 3 textos para vocês e vou explicá-los. Primeiro, Salmo 34, versículo 3 diz assim: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aqui está Davi chamando o povo para adorar junto. Mas você sabe que é impossível engrandecer a Deus, irmãos? O que significa engrandecer? Tornar Ele maior. É possível fazer Deus maior? Como é que você pode tornar alguém que já atingiu a maior estatura do universo maior? Você pode fazê-lo maior, porque quando você o adora, você traz ele para mais perto. Então não é que ele vai ser maior, ele vai ser maior para você. Glória a Deus. Na adoração, você começa a enxergar Deus maior, porque Deus habita no meio dos louvores. Então quando você entra na esfera da adoração, Deus começa a ficar maior. E quanto maior Ele fica, o medo vai ficando menor. O Salmo 8, versículo 2, é um salmo que eu nunca tinha entendido, até que eu pude ver a interpretação dada pelo Senhor Jesus. Salmo 8,2 diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Espera lá, a Bíblia está dizendo que pela boca de gente que mama e de pequeninos, Deus suscita força para calar os adversários. Mas como? Não faz muito sentido, irmãos. Mas lê junto comigo Mateus 21:16, que aí você vai entender. O contexto aqui era o seguinte: Jesus está curando um monte de gente lá na região do templo. E os fariseus, os escribas, o sumo sacerdote ficou muito indignado. E aí, no meio da fala, no meio de Jesus estar curando, as crianças começaram a gritar: Hoshiana, Ben David, Hosana,
filho de Davi. Isto é uma declaração de: salva-nos, Messias, salva-nos, filho de Davi. As crianças começaram a cantar. E aí os fariseus, os escribas, os sacerdotes chegaram para Jesus e falaram: ouve isso que eles estão dizendo. Tipo, manda calar a boca. Aí Jesus respondeu e disse: sim, vocês nunca leram, nunca lestes: da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Mas pera lá, pastor, em Salmo 8:2 o texto fala: suscitaste força. E aí Jesus, que é a palavra, interpreta o que é suscitar força dizendo: tiraste perfeito louvor. Então o que é força que sai do coração? Diga: perfeito louvor. E o texto continua: para quê? Para calar a boca dos inimigos. Está ali Jesus entre os inimigos, e Deus levanta crianças para liberar uma adoração no mundo espiritual que amarra os demônios, através do louvor perfeito de crianças. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Então eu vou dizer uma coisa para você: o mundo consegue descobrir através da ciência o resultado. É óbvio, hoje a ciência avançou muito, principalmente na área da neurologia, do estudo do cérebro. Já se entende o que é depressão, já se entende uma série de patologias, mas eles não sabem da causa. E os remédios que eles dão são remédios simplesmente para os sintomas, para que a dor da alma, o sentimento de culpa, para que pensamentos tóxicos que são repetitivos sejam amainados. Mas a causa disso, a causa primeva, nada mais é do que um sentimento de medo, de abandono, de rejeição, a dúvida de que Deus nos ama incondicionalmente. Como é que você vence o medo? Tome o remédio, não tem problema se você tem esse problema. Mas eu quero te dizer: nenhum antidepressivo vai te curar, nenhum controlador de humor vai te curar. Mas a adoração, uma vida de adoração, uma vida de renovação da alma, da mente, pode ser curada quando você descobre o poder e a força da adoração, do louvor. Amém, igreja? Aplauda o Senhor mais, glorifique o Senhor. Quem está interpretando assim é o próprio Senhor Jesus, a palavra viva. É Ele quem está dizendo: o que sai da boca de crianças de peito e crianças pequeninas, que é força bruta, é o perfeito louvor. Afasta os demônios que são atraídos pelo medo, por pensamentos tóxicos, são afastados pelo louvor. Amém? Durante esses dias todos de Techuvá, nós vamos adorar muito aqui neste lugar. Você está convidado. Venha fazer uma sessão, não de descarrego, mas uma sessão de adoração, para glorificar a Deus e ter a tua alma limpa em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplaudam o Senhor. Esse Deus é tremendo. A segunda reflexão que eu quero fazer sobre o tema é sobre a estratégia que derrota Satanás. Satanás é atraído por uma mente tóxica em decomposição, por medo, por sentimentos de inveja, de raiva, de ressentimento, tudo que é ruim, de ira. E a Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixa eu lhes dizer algo. Satanás é folgado. Se você não o atacar, ele vai te atacar. Tem gente que pensa: não, eu não vou falar dele, né? Não vou, bate na madeira, fala: para quê falar desse, para lá. Não é assim que você vence ele, não.
Aliás, ele adora quando o nome dele não aparece. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar-se a Deus pressupõe que você conhece a vontade dele para a tua vida. Amém ou não? E aí em seguida fala, resistir ao diabo. Mas esse resistir no grego é antísteme. Não é aquela atitude de quem está acuado com medo. Antísteme é aquele que se coloca contra. É literalmente alguém que está avançando e empurrando o diabo. E ele fugirá de vós. Em Efésios capítulo 6, irmãos, Paulo vai falar da batalha espiritual. E ele fala sobre nos revestirmos da armadura de Deus. E ele usa como exemplo, como metáfora, o soldado romano. O texto fala sobre os dardos inflamados do maligno. Todos os exércitos que lutavam contra os romanos temiam a luta corpórea. Então o que eles faziam? Atiravam flechas com fogo na ponta, para tentar impedir o romano de chegar. Se você olhar bem em Efésios capítulo 6, todas as peças da armadura do soldado romano são de defesa. Todas. Só tem uma que é de ataque. Qual é? A espada, que é a palavra. Agora, queridos, a espada ela só funciona se você está na luta corpórea. E você saiba que o exército romano, ele era imbatível, ele avançava em cunha. Eles tinham algumas táticas de ataque e de defesa que eram invencíveis. Para vocês terem uma ideia, o romano não tinha nada para proteger as costas. Sabia disso? Simplesmente para eles não existia a possibilidade de voltar, de fugir do inimigo. Eles estavam sempre avançando contra o inimigo. E o que Deus está dizendo para você aqui é: você quer vencer a Satanás na tua vida? Não fuja dele, invada o seu terreno. O chamado de Deus para a igreja é ataque. Eu gosto muito da metáfora do esporte. Time que vence não é time que defende, é time que ataca, que avança. A bola, aliás, existe uma metáfora no futebol que diz que quando você ataca, a bola está longe do teu gol. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Em nome de Jesus, pare de ser retranqueiro. Pare de ser retranqueiro com o diabo e comece a atacar, porque a chamada de Jesus para a igreja é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus não disse que as portas da igreja prevalecerão contra o inferno. Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então onde é o lugar da igreja? Nas portas do inferno. Você quer que os seus filhos se convertam? Você quer que seus parentes se convertam? Durante muito tempo, irmão, eu quis ser o crente politicamente correto. Eu procurava viver uma vida cristã, mas não falava de Jesus. Quando a pessoa não queria, eu ficava querendo viver bem para que ela dissesse: por que você crê em Jesus? Deus é misericordioso. Algumas pessoas se convertem assim: hoje eu sou cara de pau. Eu entendo assim: as pessoas que não têm Jesus estão lá nas portas do inferno, e eu vou arrancar esse camarada de lá em nome de Jesus. Então pregue a tempo e fora de tempo, orando em todo tempo no Espírito Santo. Amém, igreja? A melhor estratégia contra o diabo é o ataque. Se você não atacar as trevas te atacarão. Então, meu querido, o plano de Satanás é te colocar na defensiva. Comece a adorar, comece a louvar, comece a engrandecer a Deus, comece a falar da grandeza de Deus e não da grandeza do diabo. Não exalte a circunstância adversa que você está vivendo. Não fale do tamanho dos seus inimigos, fale do tamanho de Deus. Foi assim que Davi venceu Golias. O povo de Israel estava acuado.
E ele chega lá e ele corre para Golias e diz: tu vens a mim com escudo e espada, eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Hoje ele vai me entregar nas minhas mãos, vai te entregar nas minhas mãos. Amém, irmãos? O leão ruge e os crentes ficam acuados. Seus amigos não vão se converter se você não falar que tem um Deus todo-poderoso que os ama. A sua família não vai se converter se você tiver medo de falar a verdade e pregar a verdade. Então, meu querido, a estratégia de Cristo é sempre o ataque contra as portas do inferno. Por que a gente pode e deve atacar? Sabe por quê? Porque a Bíblia promete que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A vitória da igreja não está na sua capacidade, não está na sua habilidade, não está na probabilidade. Nós sempre vamos lutar contra as probabilidades. A vitória da igreja está que aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Amém, igreja? Então avance, tome posse. Tanta gente hoje, cristãos, sofrendo de depressão, sofrendo de síndrome do pânico, vivendo com pavor. Dá um berro contra o diabo. Enfrenta aquilo que você tem medo, e Deus vai te dar vitória sobre isso. E a tua mente vai agradecer pela atitude de coragem que você vai ter em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Deus quer levantar uma igreja assim, que vai invadir as trevas. Nós devemos avançar porque a gente já sabe o fim, já sabemos o resultado. As portas do inferno vão cair, não prevalecerão. A tua vitória não tem a ver com o teu potencial. Para de olhar para o teu potencial. A tua vitória tem a ver com o plano de Deus. E o plano de Deus para você é que você seja mais que vencedor. Amém? A gente somente tem que saber qual é a vontade de Deus, para se sujeitar a ela. Quando eu sei qual é a vontade de Deus, eu posso ir contra Satanás. E a Bíblia me promete que ele vai fugir. Então a escolha é sua. Ficar dentro ou fora do propósito. Viver debaixo de medo ou debaixo do amor incondicional de Deus. A nossa salvação, portanto, deve nos colocar sempre numa postura ofensiva contra as trevas. Quando o teu coração deixa de crer no amor de Deus, ele entra em estado de decomposição. Quando a vida de Deus não está em mim, eu começo a morrer. Amém? A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é o sinal dos vencedores. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: Deus tem um sinal de vitória na tua vida. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que interessante. De um lado você tem um espírito de temor, do outro lado você tem poder, amor e moderação. Detalhe: poder, amor e moderação não está no plural, está no singular também. Então de um lado tem o medo, do outro lado tem 3 sentimentos que fazem parte do mesmo espírito: poder, amor e moderação. Adivinha que espírito é esse? A Bíblia está dizendo: eu não te dei medo, eu te dei poder, amor e moderação. Esses são 3 sinais da habitação do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus, igreja. Você está entendendo? Quando o teu coração temer, não vem de Deus. O que vem de Deus é o que? Aquele sentimento de que eu posso.
aquele sentimento de que está duro, mas vai dar, aquele sentimento de que Deus me ama, e se Deus me ama, eu vou vencer, eu vou invadir, eu vou saltar muralhas. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Portanto, esses três aspectos, três características do Espírito Santo precisam dominar a sua mente. Quantos de vocês se lembram de Pedro? Pedro era um camarada bem intencionado. Chegou para Jesus, quando Jesus contou que ia morrer, ele falou: ó, eu não sei os outros, mas eu vou com o Senhor até o fim. Gargantão, né? Quando chegou a hora do vamos ver, negou três vezes, como Jesus havia dito, e fugiu. Medo de morrer, de ser reconhecido. Quando a serva falou: pera lá, teu sotaque é de Galileu. Ah, você é um deles. Não, nem conheço esse homem. Começou a praguejar. Depois, até Jesus aparecer, estava escondido, fechado no cenáculo, os discípulos todos lá. Jesus apareceu para eles, e eles continuaram escondidos. Irmãos, esse camarada viu Jesus fazer de tudo. Durante 3 anos ele ainda continuava com medo. Sabe por quê? Porque Jesus estava fora dele. Aí Jesus falou assim: ó, vocês aguardem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias, depois que Jesus ascendeu aos céus, eles ficaram em Jerusalém aguardando. Aí de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. Irmãos, os camaradas saíram de lá tinindo, chutaram a porta, foram para as ruas e começaram a pregar. E eles não foram em qualquer lugar, eles foram para a região do templo. Não é tremendo isso? E começaram a pregar, e pregar, e pregar, e 5.000 pessoas se converteram, meu irmão. E esses camaradas bradando. Aí lá no em Atos diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E aí ele começou a fazer um discurso poderoso, né? Depois os versículos 11 e 12 diz o seguinte: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O versículo 13 diz assim: ao verem a intrepidez, diga coragem, de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aí os versículos 16 e 17, eles mandaram eles calar a boca, ameaçaram, falaram: vocês não pararem de falar, nós vamos te jogar na prisão, vamos te matar. Olha a resposta de Pedro: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E nos versículos 19 e 20: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que transformação foi essa? O medo saiu, e no lugar do medo entrou o Espírito Santo. Pode fazer o que quiser, nós não vamos calar a nossa boca. Não temos medo do que vocês podem nos fazer. Vocês pensam que nós vamos escolher entre fazer a vontade de vocês do que a de Deus? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O que mudou? Jesus antes estava fora, agora o Espírito estava dentro.
Vocês se lembram em João capítulo 16, quando o Senhor fala: eu tenho que ir? Convém que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. E diz mais: ele habita convosco, diga convosco, mas estará dentro de vós. Cutuca o irmão do teu lado, diga: se você já tem Jesus, Ele está aí dentro. Querido, libera essa força do leão. Libera essa força, porque o verdadeiro leão está dentro de você. O leão da tribo de Judá está dentro de nós. Libera a força do leão. Amém, igreja? Para de ficar com medo. Medo atrai o senhor das moscas. Mas a adoração e o louvor, a palavra de confissão, a palavra da fé, é a espada que o crente usa. Invade o poder das trevas e ele estremece. O diabo não tem medo, gente, de gente culta. O diabo não tem medo de gente sábia. O diabo não tem medo de pessoa religiosa. O diabo se escapela de crente cheio do Espírito Santo, de crente ousado, de crente que invade, que fala: sai da minha família, sai da minha vida, isso aqui é de Deus. Amém, irmãos? Põe a mão sobre os seus filhos, sobre os seus netos, profetize sobre a vida deles. Não tenha medo do mundo, tenha coragem, porque Deus é Senhor. Amém? Aplauda mais, eu quero ver a igreja se expressando. Deus não te deu o espírito de temor. O espírito de temor mostra a influência do diabo e dos seus demônios. Resista a ele. Bota ele para fora. Fala: na minha vida não, negão, sai fora. Eu sou filho do Deus vivo. Amém? A Bíblia fala que uma das fortalezas da mente é o medo. Satanás, ele cria uma fortaleza no teu cérebro, na tua mente, e fica te dominando, te maltratando, mas o poder dele só está na tua mente. Porque quando você descobre que dentro de você tem o poder de Deus, esse poder deixa de existir. A batalha contra Satanás é na mente. Mente é alma. Ele entra através da alma. Ele é atraído porque ele não tem acesso a você, a menos que você dê a ele. Então, ao invés de você crer no amor, você sente rejeição. Ao invés de crer no perdão, você tem medo, tem culpa pelo pecado. Sentir-se culpado pelo pecado não adianta nada. A Bíblia diz que a tristeza de Deus conduz ao arrependimento. O arrependimento vai te liberar, mas não a culpa. Hoje é dia que vão cair fortalezas na mente e na alma. Hoje é dia que corações em estado de putrefação vão ser restaurados pela presença do Espírito Santo de Deus, pela adoração. Amém, igreja? Mas o segundo sinal do Espírito Santo na vida de um crente é o espírito de amor. Jesus disse em João 13:35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se uma pessoa não tem amor, não está cheio do Espírito Santo. Entenda isso. Se você tem ressentimento no teu coração, arranque, confesse, rejeite, porque ressentimento não vem de Deus. Ressentimento é a porta que o diabo usa para entrar na tua vida e na tua alma. Diga assim: Deus é amor. Deus é amor. E Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor. Ame ao próximo.
ame aos seus, ame até os inimigos. Querido, se Satanás conseguir macular a tua alma, ele ganhou espaço na tua vida. Eu dou graças a Deus porque não existe uma pessoa nesse mundo inteiro por quem eu tenho ressentimento. Eu tenho amor, meu coração está blindado. Eu amo aos meus semelhantes, até as pessoas que me perseguem eu amo. Sabe por quê? Porque Deus está dentro de mim. Eu não amo porque eu sou bom, eu amo porque fui amado. A Bíblia diz que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Quando uma pessoa se sente, sabe, você fez isso contra mim, você está me devendo isso, fica com aquele sentimento de ressentimento, achando que o outro está em débito, e eu tenho um sentimento contrário. Eu acho que eu devo tanto para Deus, que por mais que eu faça por Ele, eu ainda estou em débito com Ele, mas já está pago lá na cruz do Calvário. O último brado que Jesus disse: está consumado, tetelestai, que significa está pago. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: está pago, meu querido, está pago tudo aquilo que você precisava para estar na presença de Deus, está pago. Então hoje, você pode amar porque você primeiro é discípulo de Jesus. Mas segundo, o Deus que é amor está dentro de você. Hoje a gente não ama só de ouvir falar. Hoje a gente ama porque dentro de nós o amor vai vencendo o medo, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão. Amém, irmãos? Você quer ficar livre? Deixa passar. Olha para cima, olha para frente. O Senhor te ama. Sabe, eu sou pai. Eu amo tanto a minha filha, amo tanto a minha mulher, meus netos. Até o Ramon eu já estou amando desse jeito. Ele é um ótimo genro. Mas o amor de Deus é assim, irmão. É bom, é gostoso amar. Não é gostoso amar? Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quero te amar hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Quero declarar o amor de Jesus por você. O Espírito de amor está nesse lugar aqui. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. O amor vence o medo. O amor vence o medo. Nós amamos porque quem é a essência do amor está dentro de nós. E o Espírito de Deus dentro de nós começa a nos transformar. E aquilo que era impossível começa a ser possível. E o terceiro sinal da presença do Espírito de Deus é uma mente moderada, sã. Esta tradução moderada, eu não gosto muito dela, porque uma pessoa moderada não é tão frio nem tão quente. É uma pessoa que não é tão forte nem tão fraca. Ela é mais ou menos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É uma mente equilibrada. É uma mente tranquila. É a mente de Cristo. É o Espírito Santo assumindo o controle da sua mente. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada. Diga assim: graça. Não é o teu potencial, não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade. Diga: é graça. Digo a cada um dentre vós que não pense muito além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Sabe aquele indivíduo coque, mitidinho, inseguro? Sabe aquela pessoa que se acha, que fica mostrando que se acha inseguro? Eu fui assim a vida inteira, irmãos. Às vezes eu ainda olho para mim, ainda encontro alguma coisa dessa e falo: morre, camarada. Mas por que eu fui assim? Porque eu vivi numa cidade interior, meu pai quebrou, perdeu tudo. Aí as pessoas
ficavam chamando: ei, seu caloteiro, teu pai está devendo para meio mundo, olha a tua casa, está caindo aos pedaços. Sabe como é que eu reagi? Batendo em todo mundo. Aí entrou na minha alma uma mentira que era o seguinte: se você parecer um coitadinho, eles vão pisar em você. Então levante a cabeça e mostre que você é melhor que eles. Essa foi a história da minha vida. Até que o Espírito Santo entrou. Aí o Espírito Santo começa a falar: você está se achando? Olha aqui esse pecado aqui. Tá bom, Senhor, desculpa, é menos. Outros, ele revela os pecados, acusa e a pessoa se sente pequena. E Paulo está dizendo: pela graça de Jesus, você não precisa pensar nem além e nem a quem, porque Deus te ama do jeito que você é. Está me entendendo, meu irmão? Quando você se sente amado, você anda nas nuvens. Aí não precisa se achar, não precisa ficar ameaçando ninguém. Uma pessoa equilibrada, ela geralmente não precisa estratégia. Você vê um elefante, né? Você pega, por exemplo, um leão na selva, ele está sempre escondido para pegar alguém. O elefante não, o elefantão anda gordão, grandão. Vai passar, passa do lado do leão e o leão corre. Passa do lado do crocodilo, o crocodilo corre. Grande, forte. Eu e você temos Deus habitando em nós. Você não precisa temer nada. Você sabe qual que é a ordem que Deus mais dá na Bíblia inteira? Não temas. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não importa o que você enfrentar, não temas. Não precisa ficar se achando. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu sou pecador, mas Ele é santo. Eu sou fraco, mas Ele é forte. E na minha fraqueza o poder de Deus se manifesta e me aperfeiçoa. Igreja, Deus quer te levantar, quer colocar um sorriso nos teus lábios, quer colocar esperança. Para de ter medo, para de estresse. Deus é bom e o melhor Ele tem reservado para você. Tiago 3, de 13 a 18 diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele não está falando letrado, estudado. Ele diz: mostre em mansidão de sabedoria, mediante e condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja. Irmãos, inveja é um sentimento fedido, putrefato. É você olhar para o outro camarada, para o teu amigo que está se dando bem e falar: porque ele e não eu. Aguarda a tua vez, Deus é bom. Não tem inveja não. O mesmo Deus que deu para ele tem para dar para você na tua hora. Vai chegar a tua hora. Se tem de vosso coração inveja amargurada. Geralmente o invejoso é amargurado. Olha para o outro e fala: ele fez isso contra mim. Inveja. Ele não me cumprimentou. Inveja. O sentimento faccioso. Você percebe uma pessoa que está com o coração apodrecendo, que da palavra dele sai sempre um viés de crítica. Sempre, sabe, aquela criticazinha velada, aquela coisa, sabe, até quando elogia dá uma estocada. Gosta de dividir. Vamos orar. O irmão está em adultério. Fica até abre as narinas de tanta alegria que o irmão está caindo. Você conhece gente assim? Gente assim não é feliz. E se você é assim, arranca isso da tua vida, confesse teu pecado e diga: Espírito Santo, entra na minha vida, eu te dou liberdade para encher a minha vida. Amém, igreja?
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, diga assim: essa é que eu quero. É primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. O que é indulgente? É você olhar para o camarada que está pecando e não ter raiva dele, ter misericórdia. Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Jesus disse que nós seríamos pacificadores. Não seja você a boca do diabo. Não seja você o acusador. Seja você o portador de misericórdia, de paz. Porque toda palavra que você profere, que é tóxica, atinge o outro, mas contamina você também. Amém? Tudo isso começou com sentimento de medo, quando o homem perdeu a certeza de que Deus o ama. Deus nunca deixou de amar e jamais deixará de amar. Não existe outro sentimento que Deus tenha por você que não seja o amor. Amém? Quando somos conduzidos pelo Espírito, o medo é derrotado pelo poder, pelo amor e por uma mente sã. Quando somos conduzidos pelo Espírito, o ódio e a inveja e o ressentimento são substituídos pelo amor. Quando somos conduzidos pelo Espírito, as fortalezas da mente são destruídas, e no lugar delas permanece a paz que excede todo o entendimento. Mas eu quero orar pela sua vida hoje. Entenda algo importante. Existe uma unção neste altar aqui. Essa palavra liberada está batendo nessas paredes aqui, ó. Os cientistas conseguiram fazer uma máquina, não sei que tipo de máquina, mas ela é capaz de captar sons que foram emitidos 500 anos atrás. Aquilo que você libera nunca mais volta atrás. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Hoje ela foi liberada aqui desse púlpito, e cadeias foram quebradas, e vidas se entregaram a Jesus. Mas aqui eu estou falando com pessoas que já são crentes, mas que talvez tenham sentimentos no coração que estão te fustigando. E hoje é uma unção de libertação nesse lugar. O Senhor prometeu que onde 2 ou 3 se reunissem em seu nome, o Senhor estaria presente. E eu te peço, Senhor, que a tua unção, que quebra o jugo, que liberta, Senhor, possa tocar em cada vida aqui presente. Eles humildemente, Senhor, reconheceram que precisam de uma libertação, que precisam, ó Deus, entregar esse sentimento, ou este pensamento, ou este coração. E o Senhor vai agora tocar na vida deles, Senhor, porque perdoados já foram, mas o Senhor diz agora que eles estão sendo libertos, em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo a minha libertação de Jesus nesse momento, em nome de Jesus. Deixa eu lhes dizer uma última coisa. Enquanto estivermos vivendo nessa terra, a nossa guerra é contra Satanás.
Ele não vai desistir. Nos momentos que a gente o resiste e fica firme, ele foge. Mas nos momentos que ele percebe que estamos fragilizados de novo, ele vem. Esta vitória é uma vitória que se conquista numa vida inteira. Ela não vem dos sentimentos, ela vem da decisão. Quando Satanás te acusar e disser: Deus não está nem aí com você, você nunca vai vencer essa área, você vai dizer assim: Satanás, ele está sim, ele me ama sim, e eu vou vencer sim. Então, meu querido, se cair, se levante de novo. Se tropeçar, ele estende a mão. Ele só pode te vencer se você desistir. Então levante a mão para o céu, diga: eu não vou desistir. Diga: eu sou dele e ele é meu. Eu te agradeço, Senhor, porque até dos pequeninos, dos indefesos, o Senhor suscita força através do louvor perfeito. Diga: eu quero viver uma vida de adoração. Eu vou te louvar todos os dias da minha vida, Senhor. E o Senhor vai brilhar em mim, o Senhor vai aparecer em mim, e o seu nome vai crescer através da minha vida. E o diabo já está derrotado, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus te ama, meu querido, e eu também. Uma grande semana para você.